Então, o que que acontece? Quando as crianças têm tempo de manipular, de experimentar, de ver como o outro fez, elas têm uma condição maior, não de repetir, mas de se apropriar daquilo, né? Quantos meninos eu recebia na escola que eles diziam, tia, vai um. Quando eu fazer, por exemplo, uma adição ou uma subtração, pega um emprestado. E a gente perguntava, o que que é esse um? Eles não sabiam, não é? Uhum. E aí a gente vai vendo que quando a criança vai entendendo, né, o que é aquele um que vai, ela tem a condição de criar em cima daquilo, né? Porque se ela não entende, por exemplo, se eu tenho 23 e peço para ela tirar 14, ela vai dizer que eu não posso tirar 4 de 3. Mas eu estou tirando 14 de 23, né? Mas quando ela automatiza e ela não compreende, ela, É. ela não entende, por exemplo, eu trabalho a equação com os meninos com balança de 2 pratos, que eles vão entender por que que se eu coloco aqui, eu tenho que colocar aqui para manter o equilíbrio, né? Depois a gente vai para o papel, mas Uhum. eles vão entendendo essa lógica. Eu trabalho, por exemplo, divisão com os meus meninos de 3 anos, sem formalizar. A gente coloca, por exemplo, brinquedos e fala, gente, vamos dividir os brinquedos entre a gente, mas tem uma coisa, a gente vai ter que ganhar a mesma quantidade, né? Então, quando eu coloco aquilo, a criança está dividindo. E quando é um brinquedo que é de interesse, aí é que a divisão tem que vir bem feita, né? Então, assim, veja, a gente trabalha muito mais, a criança está se sentindo autorizada a brincar, porque pela brincadeira ela vai desenvolvendo lógicas, para depois a gente formalizar, né? Porque se a formalização vem antes, a gente tira a capacidade da criança de criar. E o criar é desde a da obra de arte a capacidade de resolver problema. E se a gente pensar, essa é uma das competências mais importantes no mundo de hoje. É Total. a capacidade de você pegar um problema e analisar, né? E a escola construtivista, como a nossa, a criança tem essa condição toda hora. Quando ela vai para um banho de bica, a gente põe uma bacia grande e quando a bacia enche de água, ela não pode mais carregar a bacia, né? A coisa mais linda, eles começam tentando e não vai, daqui a pouco vem outra ajuda, daqui a pouco, às vezes, alguém tem a ideia de derramar água. Ninguém ensinou, mas ela traz a experiência que ela tem para experimentar ali naquele momento. Veja, eles percebem, por exemplo, o princípio da física, que os vetores todos apontando para o mesmo lugar, a força, eles vão conseguir imprimir mais força e levantar, Levantar. né? Eu não estou formalizando nada, mas elas concluem tudo, Uhum. não é? Se a gente acontece muito na escola, a gente brinca com caixas, por exemplo, e eles vão percebendo que algumas caixas eles não conseguem brincar dentro porque não cabe, Cabe. né? E quando eles descobrem que está tudo em pezinho brincando na caixa, a gente fala, senta. Quando eles sentam, não cabe mais. É a mesma caixa, a mesma quantidade de amigos, mas por que que não cabe? Né? Então veja que eles vão ter que encontrar uma explicação e uma solução, Para né? cada pergunta. Para cada pergunta, né? Então veja, quando essa criança cresce, ela sabe fazer perguntas. E ela Uhum. sabe se perguntar, né? E ela sabe buscar as respostas. Com o tempo, eles vão dizendo: já sei, vamos experimentar tal coisa, vamos fazer de tal jeito. Tem coisa que eles nos propõem que a gente sabe que não vai dar certo, mas a gente deixa, né? Porque aquilo ela também vai experimentar que algumas coisas não vão dar certo. E eu tenho pensado muito sobre isso, Carlos. A gente precisa ensinar as crianças que o fracasso também faz parte do processo, né? É. Que nem tudo a gente pode ser incrível, mas nem tudo que a gente faz sai incrível, né? E para as crianças poderem viver processos, elas têm que aprender que o fracasso faz parte, né? Total. Faz parte da construção, né? Isso. E nessa era das redes sociais, tudo tem que ser redondo, bonito, não é? E não é assim, Uhum. né? Eu acho que o grande sofrimento hoje, quando a gente adolesce, é que a gente vai vendo que as coisas não são assim, né? Que a gente tem muita coisa legal, mas o não legal também faz parte do processo. E a gente muitas vezes não está preparado para viver isso, né? Porque a gente foi blindado, né? E a gente tem uma coisa, cada vez a gente acha que proteger a criança é a gente blindar a criança do sofrimento, né? Uhum. E aí a gente desprotege. É claro que tem que ser um sofrimento possível, né? Por exemplo, dela quebrar um brinquedo e ficar sem o brinquedo. Eu não preciso trazer outro igual.
ela vai entender, puxa, deu saudade, né? Eu gostava do meu brinquedo, às vezes a gente vai fazer um reparo, que ela pode descobrir que o brinquedo pode não ser igual, mas põe uma cola, né? Põe uma fita, que aquele fica o brinquedo dela, né? E a gente faz o quê? A gente já consome de novo para evitar a frustração. A criança se chateia com um amigo. Às vezes, hoje, existem alguns grupos de pais, os pais vão resolver o problema da criança. É. No outro dia, elas estão amigas de volta, não precisa, às vezes, da intervenção, E os né? pais nem se falam mais depois. E Brigam assim, entre eu si. acho que nesse momento a gente destitui a criança da É, possibilidade de resolver da forma que ela pode, é. não é? Porque a gente acha que ela não é capaz, porque ela não vai resolver como a gente resolve, mas ela tem os recursos dela, não é? É mais ou menos, por exemplo, as crianças terminam de lanchar na escola, elas pegam um pano e vão limpar a mesa, os pequenininhos. É claro que a gente vai limpar depois de novo, porque elas não sabem ainda limpar Limpar direito. como deve, É, mas é um percurso. Daqui sim. a pouco elas estão limpando melhor, elas vão ver que não limparam legal, mas o importante é o ato, né? Delas estarem fazendo o que elas podem naquele momento, Sem dúvida. né? E uma das coisas que eu tenho refletido muito, levado para as famílias também, é sobre o sentido da infância, né? Porque a gente volta a coisas de um pouco mais antigas da infância, como a criança sendo um protótipo de adulto, né? Como ela sendo alguém que vai ser um dia, ela nem é ainda. E isso tem toda uma dimensão do olhar que você faz para a criança, de aposta, né? E eu digo muito para os pais, a criança não é um vir a ser, ela é. Só que ela é uma criança, não é? Se a gente pensa que ela ainda vai ser, porque eu escuto muita frase assim, meu filho, você vai estudar para você ser alguém na vida. Ela já é, ela é uma criança, ela não é um adulto, né? E ela vai fazer o que pertence ao mundo das crianças. Isso é bárbaro. Inclusive, para permitir que ela seja um adulto saudável, um adulto criativo, ela precisa ser criança de verdade, né? E quando a gente olha para a infância como falta, pense aqui comigo, ela não vai escrever bem porque ela ainda não sabe escrever. Minhas crianças escrevem. Com 2 anos, eles estão lá escrevendo cheio de ondinha, de bolinha, mas aquilo é um texto para ela. Ela entende que ela usa aquilo para se comunicar. Depois ela vai entender que esse texto precisa ter uma forma. Mas se eu trabalho a forma primeiro, eu tiro a possibilidade dela atingir o maior propósito da escrita, que é comunicar, né? Uhum. Então, a gente precisa entender que primeiro a gente precisa experimentar. A gente pode não fazer bem, mas é pela experiência que a gente vai construir a possibilidade de fazer melhor, né? Uhum. E eu acho que a escola hoje, a gente tem que pensar muito sobre isso para a gente não destituir a criança do saber que ela tem, né? No sentido de que, como ela não faz igual um adulto, então isso não, a gente não dá valor, né? Uhum. Eu acho que a gente tem que dar valor ao que é possível naquele momento, né? É. E apostando e questionando e instigando para ela crescer dentro do que ela pode, né? Quando os meus meninos dizem assim, há 3 anos eu falo, leia aí para mim, eles falam, tia, eu não sei ler. Eu digo, lê do teu jeito. Eles põem o dedo, eles fazem a leitura pela memória, mas é uma leitura. Eu valido a leitura deles, né? Uhum. Depois eles começam a se interessar como a gente lê, escreve e vão partilhando os modelos com a gente. Daqui a pouco eles estão lendo que nem a gente lê, né? Mas por que que eles estão lendo? Porque eu não estou corrigindo. Eu estou possibilitando ele fazer do jeito que ele faz. Por exemplo, uma vez eu estava numa sala, uma criança de 2 anos estava desenhando e escrevendo. Eu falei, o que que é? Aí ele disse, tia, é a história dos 3 porquinhos. Aí tudo bem. Depois foi fazer outra coisa, eu perguntei, o que é mesmo que teu desenho? Ele disse, é um palhaço. Aí eu parei e falei, o que é que a gente vê naquele momento não tem uma permanência do que ele quer comunicar. E eu perguntei, interessante, agora, tu me falaste que eram uns porquinhos e agora virou um palhaço. O que é que eu fiz? Aquela pergunta foi organizadora para ele, porque eu comecei a dar um toque para ele de que tem que ter uma permanência nesse desenho, né? Porque se ele queria comunicar para mim, não pode ser qualquer coisa. O que é que isso faz? A criança vai começar a buscar traços de permanência. Se ela desenha o lobo,
ela sempre bota, ela faz o rabisco, mas ela bota o rabo. Então ela começa a buscar algo que comunique, porque eu fiz uma pergunta que ajudou ela a nortear. Eu não disse que estava errado. Eu fiz uma pergunta que a fez pensar. Esse desenho tem que ter uma permanência, né? Então, a nossa intervenção na escola é fazer essa criança ir pensando sobre o que ela faz, não é? Que aí isso vai fazendo ela perceber as contradições, o que ela sabe e o que ela precisa aprender. E é muito legal, né? Eu tenho muitos exemplos disso, porque eu sou muito apaixonada por isso. Os meninos no infantil, no primeiro ano, eles escrevem um livro. E esse livro fica na biblioteca. E eles, às vezes, pegam o livro quando eles estão no segundo ano. É muito interessante. Como eles já estão em outro momento no processo de escrita, eles pegam de... Com certeza não fui eu que fiz, vários, né? Eu escrevi errado, eu escrevia todas as palavras emendadas e hoje eu já entendo que não é assim. Nossa, faltou letra. Mas é muito legal, porque eles vão vendo que é um percurso, né? E que eles às vezes não se reconhecem porque eles já estão num outro momento. E isso é muito importante, né? Eu tenho trabalhado muito com as crianças, a gente a questão que a avaliação não é só do professor. Para ela ser eficiente, ser importante, ela tem que ser do aluno também, né? Então ele ir olhando para o que ele faz e ele entendendo como ele estava e como ele está hoje. Os meus meninos de 2 anos, eu tenho várias imagens, a gente dá o portfólio e vai construindo essa memória da aprendizagem, né? Então eles vão vendo como eles desenhavam antes, como eles desenham hoje, como ele era o tamanho dele quando ele chegou, como ele está hoje. Então isso é muito importante porque devagarinho a criança vai aprendendo a olhar para ela e a entender o processo dela, né? Hoje a gente vem estudando, inclusive com os maiores, a avaliação por rubrica, o que é esperado dela, né, naquele trabalho, para que ela comece a também se autorregular. Porque se ela está sempre se regulando por um outro, veja, quando ela for trabalhar, o que ela vai pensar? Ela só vai fazer porque tem alguém olhando para o que ela faz, né? E esse processo é de uma outra natureza, porque tem que vir de dentro, né? E isso é construído, Carlos. Não é quando eles chegam lá na frente, né? Os sentidos têm que vir desde a infância, né? Então, por exemplo, os pequenininhos, quando a gente entra, às vezes na sala, que eles vão mostrar alguma coisa, eles levam a gente, por exemplo, os meus murais hoje são só das crianças, né? Porque a gente pensava assim, qual é o sentido daquilo ser só o do professor? Não é? Porque o adulto eu já sei que faz aquilo, mas aquilo tem que ter a cara da criança, pode não ficar tão bonito, mas para ela é mais belo do que o nosso, né? Quando a família chega, a família chega na escola e ela puxa para mostrar aquele desenho, né? Ela tem um outro sentido, e quando está imbuído em sentido, a aprendizagem vem muito mais fácil. É diferente. É diferente, né? E a gente vê, e são coisas muito interessantes que às vezes acontecem. Por exemplo, uma vez eu passei por uma criança e brinquei, que ela tinha uns cachinhos lindos. E eu passei por ela e disse, Natália, me empresta esses teus cachinhos. Eu amo esses seus cachinhos. E passou, eu disse brincando. Depois de muito tempo, ela passa por mim e disse, tia, eu ainda não descobri um jeito de emprestar os meus cachinhos a você, né? Quer dizer, incrível, ela ficou pensando, né? Porque se ela cortasse, ela ia ficar sem o cachinho, né? E ela disse, tia, como é que você vai pregar o meu cabelo no seu? Né? Veja que uma brincadeira que eu fiz, um ato até assim, de que eu estava olhando para ela, aquilo ela ficou pensando e buscando uma forma de fazer. Aquilo virou uma situação, um problema para ela, né? E eu não precisei dar num papel, né? Ela foi tentar encontrar uma solução. E para mim isso que é grande, né? Porque ela vai encontrando uma situação do dia a dia e ela vai buscar, e o adulto vai intervir, né? E aí a gente foi pensando juntas possibilidades, claro que a gente não encontrou, né? Porque teria... Mas ela se sentiu prestigiada também, né? E o sentido, sabe, Carlos? Porque eu fiz uma brincadeira, porque era um elogio ao cachinho dela, mas ela foi pensar, porque ela queria realmente me emprestar os cachinhos dela, né?